No capítulo 7 de Neemias, nós falamos sobre o povo que retorna do cativeiro para Jerusalém. E nós vimos como Deus se importa com o seu povo. É aquele capítulo que fala do censo. Um povo para a adoração foi o tema da nossa mensagem. Mas agora nós temos ali então os muros reedificados, as fortalezas, as portas e o povo que está regressando do cativeiro e sendo ali alojados naquelas casas. Mas e agora nós temos então uma cidade e um povo, mas está faltando algo extremamente essencial. Quem é este povo? Qual é o propósito de vida desse povo? Qual é o sentido da vida? Como esse povo vai viver e se organizar em sociedade? Como este povo vai se relacionar com Deus? O que vai dizer a este povo quem este povo é? E pensando também para nós hoje, quem nós somos? O que te define? O que define cada um de nós? O que define a igreja de Cristo? O que define o nosso relacionamento com Deus? O que define o nosso relacionamento com a criação, com as coisas criadas? O que define a nossa vida como um todo? Nós podemos ter a nossa própria verdade, seguir o nosso próprio caminho, o nosso próprio coração, como Adão e Eva fizeram. Seguimos o conselho da serpente ou do mundanismo, ou nós podemos nos quebrantar diante de Deus e da sua palavra. E é sobre a palavra de Deus que nós vamos falar hoje, sobre esta lei que Neemias e Esdras aqui resgatam, leem diante do povo, aplica ao coração do povo e o povo obedece à palavra de Deus. E nós vamos ver como a lei de Deus, a palavra de Deus é essencial para o homem e de modo muito especial, essencial para a igreja, para definir quem nós somos, qual é o sentido da nossa vida, quem é Deus, como nós nos relacionamos com Deus e algo maravilhoso que é a salvação, como nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, pela obra de Cristo. Afinal, o próprio Jesus diz que a Bíblia, que a palavra de Deus, a lei e os profetas falam de Jesus Cristo. Inclusive os fariseus liam a lei, mas não iam até ele para ter vida, eles procuravam ali na lei a vida eterna. E como é importante a palavra de Deus para nós, ela é vital, essencial, como disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que tem definido a sua vida, quem você é, o que tem definido quem Deus é para você, é o seu próprio coração? São as sugestões de Satanás, do mundo? O que tem definido a sua felicidade, o seu comportamento e também em termos de esperança, onde está a sua esperança? Está em você? Está neste mundo? Está em ideais, revoluções humanas? Está no humanismo, na ciência? Onde está a sua esperança última? Nós vamos ver também como este livro maravilhoso, que é a palavra de Deus, nos traz também verdadeira e real esperança. À luz deste texto de Neemias 8, nós vamos falar hoje sobre a importância vital, essencial, fundamental da palavra de Deus como constituição do homem, como constituição da igreja, do povo de Deus. A Bíblia, a constituição do povo de Deus. Aqui nós temos uma cidade restaurada e um povo, mas quem é esse povo? O que esse povo vai fazer? Como eles vão se relacionar com Deus? Através da palavra de Deus, da lei de Deus, deste testemunho, deste testamento que Deus deu ao seu povo, que são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a constituição do povo de Deus. Aliás, você sabe por que se chamam dois testamentos, né? Porque este documento aqui, que é a Bíblia, a palavra de Deus, é o documento da aliança de Deus conosco, é o tratado de Deus conosco, administrado no Antigo Testamento pelas sombras de Cristo, e a nova aliança administrada em Cristo, o cumprimento das promessas na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós temos aqui dois testamentos do relacionamento de amor de Deus conosco, com o seu povo. Há um testamento, um testemunho de que Deus nos ama e Ele de fato nos salvou em Cristo Jesus. Está documentado, ok? E quem assina, quem carimba é o Espírito Santo de Deus, com a assinatura do sangue de Jesus Cristo. Então vamos ver este
esta meditação em Neemias capítulo 8, a Bíblia, a constituição do povo de Deus. Antigamente os evangélicos ou protestantes eram conhecidos como o povo do livro, porque eles andavam com este livro que é a Bíblia, liam este livro e aplicavam, viviam embasados neste livro, a vida girava em torno deste livro. E é triste que hoje boa parte do meio evangélico tem sido conhecido por escândalos e por práticas que vêm de um sincretismo religioso, com uma capa de gospel, não é? Mas que não tem nada a ver com o evangelho bíblico, com a palavra de Deus. São práticas acrescidas ao cristianismo e às escrituras sagradas. Mas nós precisamos ser conhecidos como um povo do livro, não só de andar com o livro debaixo do braço, mas de praticar, de crer nessa palavra e aplicar a nossa vida e vivermos à luz do genuíno evangelho de Jesus Cristo. O texto aqui nos diz que era o 7º mês e o primeiro dia, isto no calendário judaico é o mesmo que um ano novo, é um recomeço. O ano estava ali começando entre o povo de Deus. E o texto diz que a liderança, Esdras, Neemias, trouxeram o livro, trouxeram a palavra de Deus para lerem ali diante do povo. Então esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui com este texto. A Bíblia deve ser lida. A Bíblia é um livro para ser lido. Muitos tratam a Bíblia como um amuleto, quase que como uma superstição. Se você deixar o livro aberto, principalmente aí no Salmo 91, ou se você ler repetidamente certos textos-chave que você considera aí, você vai estar protegido, vai estar abençoado, nada vai te acontecer, Satanás não vai te atacar, praga nenhuma vai chegar à sua tenda, não é? Você vai estar como que blindado. A Bíblia não é um livro para ser usado como um amuleto, é um livro para ser lido, entendido, compreendido, é aplicado à nossa vida. Deus se revela e Ele fala conosco através da sua palavra, que é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo e registrada por homens que Deus separou e utilizou para esse fim. Mas Deus fala por meio de proposições. Na Bíblia nós temos vários gêneros literários, nós temos figuras de linguagem, nós temos parábola, mas a Bíblia é totalmente compreensível, ela apela à nossa razão também, ao nosso coração, às nossas emoções e à nossa experiência. Mas Deus proclama verdades na sua palavra e que devem ser lidas e compreendidas. A Bíblia é um livro para ser lido. Se ele ficar na cabeceira da cama ou ficar como um amuleto, de nada se aproveitará. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Salmo 1 diz que antes o prazer do justo está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós sabemos o tanto que Jesus, mesmo desde a infância, lia a palavra de Deus e conhecia toda a lei de Deus, ao ponto de deixar lá os doutores da lei perplexos, ainda novinhos, né? Ainda novinho, né? Jesus deixava ali aqueles homens perplexos e ele vence inclusive a tentação citando as Escrituras, a palavra de Deus. E a gente vê lá também Apocalipse, por exemplo, bem-aventurado aqueles que leem a profecia ou as profecias deste livro. É mais do que feliz, é abençoado, é bem-aventurado aquele que lê a palavra de Deus. E diz aí o texto que eles leram durante um longo período de tempo. E o povo não cansou, não é? Hoje as pessoas cansam, tudo na igreja tem que ser correndo, tem que ser rápido, as pessoas não têm paciência, logo elas querem ir para os seus afazeres. Mas quando é algo que muitas vezes nos interessa, nós passamos horas e horas e nem percebemos. Nós devemos sondar muito o nosso coração, porque o problema não está na Bíblia, o problema está em nós, no nosso coração. Como já disse John Piper, né? A Bíblia não é chata. Chata é outras coisas aí que são chatas, mas a Bíblia não é chata. Chatas somos, ou chatos somos nós. Nós é que temos um problema do coração. O texto aí diz que o povo tinha ouvidos para ouvir. O povo ouviu atentamente a leitura da palavra de Deus. Então a Bíblia é um livro para ser lido. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem lido as Escrituras? Ou você tem aí pegado carona na fé das pessoas? Você tem tido a Bíblia como um amuleto? Não importa quantas Bíblias você tenha, em quantas versões.
Se você não ler, de nada se aproveitará. E observe aí, ainda dentro disso, um aspecto interessante da unidade do povo em torno do livro. Afinal, o que nos une é a verdade da palavra de Deus. Nós somos salvos pela fé e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós não somos um mero ajuntamento, isso seria algo simplesmente de um humanismo, nós nos juntarmos por interesses humanos simplesmente, por causa das nossas carências, por termos afinidades ou com N propósitos, mas o que une o povo de Deus é a sua palavra, é a verdade das Escrituras que une o povo de Deus. Aí o texto diz que o povo se uniu como um só homem, eles estavam tão unidos, o foco era tanto o mesmo, eles tinham tanto assim o mesmo objetivo, que eles pareciam um só homem, não havia divisão entre eles nesse sentido, estavam unidos ao redor do livro. E o texto diz ainda que homens e mulheres, pessoas diferentes aí estavam unidas em redor do livro, porque é esta união que a palavra de Deus nos traz. Leia a palavra de Deus, esteja em uma igreja onde a palavra de Deus é lida e a sua leitura é também incentivada. Mas em segundo lugar, o texto nos diz aí nos versos seguintes que a Bíblia é um livro para ser lido como palavra de Deus. A Bíblia não se torna a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou. Então a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser lida como palavra de Deus. Não é um livro simplesmente de histórias, de religiosidade, de curiosidades, mas é a palavra de Deus. Deus se revelou a nós. E assim a Bíblia aqui foi lida, a lei foi lida, a Bíblia que eles tinham até aqui então, as Escrituras que eles possuíam, foi lida diante de todo o povo. E aqui o texto nos diz que eles colocaram ali um púlpito à vista de todo o povo. E ali Esdras abriu a Bíblia à vista de todo o povo, para que todos pudessem ver que ele estava lendo de fato a lei de Deus. Era algo visível, algo que ocupava o centro daquele ajuntamento, era a palavra de Deus. Ali nós vemos algumas autoridades, a liderança em volta. E o texto diz que quando eles leem ali este texto, todos se colocam de pé e a comunidade ali diz amém, e todos caem ali num temor extremamente grande, se curvam diante de Deus e adoram a este Deus, se prostram diante deste Deus da palavra. E é interessante porque quando nós vamos lá em Hebreus, no capítulo 4, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e por aí vai. E mais à frente diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, ou seja, na presença da palavra. E o autor mais à frente vai dizer que estamos todos diante de Deus a quem nós prestaremos conta. Ou seja, estar diante da palavra é o mesmo que estar diante de Deus. Deus e a sua palavra estão tão intimamente ligados que estar diante da palavra é o mesmo que estar diante de Deus, porque é a palavra do próprio Deus, é a voz do próprio Deus, é o hálito de Deus. A Bíblia foi inspirada, soprada, não literalmente como se fosse um ditado, né? Mas é a ideia de que é Deus falando. Quando nós falamos assim, né, nós inspiramos e expiramos, né? O ar corre aí nos nossos pulmões. Então a Bíblia é Deus falando conosco. E como nós vemos também na sua palavra, né, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus quebra os cedros dos Líbanos, do Líbano, né? A palavra de Deus é a palavra criadora. Deus disse, haja luz, e houve luz. Com a sua palavra Deus traz à existência aquilo que não existe. Também nós encontramos lá em Jesus que ele vencerá o inimigo, né, Satanás e todos os seus inimigos com a espada que sai da sua boca. E que espada é essa? A sua palavra, que é poderosa, que aliás a palavra de Deus diz que não volta vazia. Então a Bíblia tem que ser lida como palavra de Deus. É triste que hoje nós vemos em muitas igrejas que a Bíblia já saiu do centro. Muitas pregações se transformaram em bate-papo motivacional. No lugar de pregadores nós temos coach gospel, que pregam mais autoajuda,
diluem até alguns textos bíblicos para ficar bem autoajuda mesmo, né? Para ficar algo bem motivacional, tudo voltado para o ser humano. Os pregadores não pregam a palavra de Deus e o que as pessoas devem ouvir, precisam ouvir. Os pregadores estão mais preocupados com o que as pessoas desejam ouvir. Mas Paulo vai dizer em Timóteo que nos últimos dias o povo se recusaria a dar ouvidos à verdade e ajuntariam para si mesmos mestres segundo os próprios desejos do coração, como que sentindo coceira no ouvido, ou seja, vamos buscar mestres e vamos trazer mestres para nós que vão falar aquilo que nós queremos ouvir. Mas a Bíblia é aquilo que nós precisamos ouvir e nós temos que ouvir com temor. Não é que literalmente você tem que se ajoelhar. Você pode muito bem estar ajoelhado e com um coração irreverente, né? Mas deve haver esse quebrantamento no nosso coração. Nós precisamos nos curvar diante da palavra de Deus. Não é um igual a nós que está falando, é Deus quem está falando. É o soberano da aliança que está falando, é o Criador de todas as coisas. É o nosso Senhor, aquele que sustenta a nossa vida. E a quem você tem ouvido? Você tem ouvido só a televisão, a mídia, a sociedade, o idealista tal, o filósofo tal, o pensador tal? A quem você tem ouvido e a que conhecimento você tem se curvado? A Bíblia deve ser lida como palavra de Deus. Então, quando você for num culto público, onde a Bíblia é realmente pregada com fidelidade, ou quando você pegar a Bíblia na sua casa e lê-la, leia como palavra de Deus. É Deus falando com você. E a Bíblia tem que ocupar o centro. Mais uma vez, é triste ver igrejas onde o púlpito ficou de lado, o púlpito virou outra coisa, só para atrair pessoas e tentam assim adaptar o máximo possível, né, inovar e tal, e a pregação tem sido deixada de lado. Não estou falando que púlpito de madeira é melhor do que isso, do que aquilo, mas o ponto aqui é o conteúdo, a essência, é o princípio de que a verdadeira pregação tem que ocupar o centro da vida da igreja. É da palavra de Deus que decorre tudo mais que nós fazemos na vida da igreja e na nossa vida como um todo. A pregação expositiva, a exposição das Escrituras deve estar no centro da vida da igreja e da nossa vida. A Bíblia deve ser lida como palavra de Deus. Como você aí tem lido a Bíblia, se é que nós temos lido, não é? Mas em terceiro lugar, versos 7 e 8 aí de Neemias 8, a Bíblia não deve somente ser lida, como palavra de Deus, mas deve também ser compreendida. Estes versos nos dizem que a liderança religiosa ensinava o povo a lei. À medida em que a lei era lida, o povo ensinava a lei de maneira que ela fosse compreendida. A Bíblia deve ser lida aí compreendida. Mais uma vez voltamos àquele ponto de que a Bíblia não é um amuleto. Não é só porque eu li, já estou abençoado, isso vai mudar a minha vida. Eu devo ler e prestar atenção no que estou lendo. Deus está falando comigo. Ali há princípios que devem ser aplicados à minha vida. Pela Bíblia eu conheço a Deus, o Deus que se revela nas Escrituras, e para isso eu preciso da iluminação do Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer em Coríntios que o homem natural não entende as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, porque o homem natural está no seu estado de pecado, tem a mente obscurecida. Mas o texto ali diz que Deus nos revelou pelo Espírito, e por isso nós temos até mesmo a mente de Cristo. É o Espírito Santo que nos dá unção, segundo aí João nas suas cartas, não o Evangelho, na carta de João, ele diz que todos nós temos a unção. Nós não precisamos de mestres, mas todos nós temos a unção, e por meio dessa unção é que o Espírito nos ensina. Isso não quer dizer que não precisemos de pastores, de mestres, de evangelistas, não é isso. Eles têm a sua função no corpo de Cristo e eles também são instituídos por Cristo, como diz Paulo em Efésios 4, que Deus dá evangelistas, pastores, apóstolos e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Mas quer dizer que não existe ninguém que seja dependente do outro para ler e compreender as Escrituras sagradas. E a Reforma Protestante enfatizou isso muito bem. Por isso que a Reforma queria que todos tivessem acesso à Palavra de Deus, que até então só
o clero, né, só a liderança tinha acesso à palavra de Deus, e ainda era em latim na Igreja Católica Romana, né, na época da Reforma, e o povo ouvia e não entendia nada, né, só entendia ali as cerimônias, alguma coisa que tivesse acontecendo nas práticas religiosas. Mas a Reforma Protestante investiu muito na tradução da Bíblia e no espalhar a Bíblia para todas as pessoas, com esse entendimento de que todos são capazes de ler e de compreender. E a Bíblia é escrita, a grosso modo, de uma linguagem muito simples. Ela é simples que qualquer pessoa consegue compreender a sua mensagem central, mas ela não é simplista. Ao mesmo tempo, ela é tão profunda que deixa a mente mais brilhante perplexa, porque estamos falando da revelação de Deus. E na própria Bíblia, Deus já fala numa linguagem humana. Deus já se adequou a uma linguagem humana, de maneira que nós compreendemos a mensagem de Deus. Deus fala por meio de vocábulos humanos, é que nós temos as Escrituras. É claro que há textos mais difíceis do que outros. Um dos lemas da interpretação bíblica da Reforma é que a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Textos mais claros lançam luz sobre textos mais difíceis. Esse assunto é difícil. Deixa eu ver em outra parte da Bíblia, onde esse assunto é tratado de maneira mais clara. Mas a Bíblia é de fácil compreensão na sua mensagem central. Em quem eu sou, quem é Deus, como eu sou salvo e o que Deus quer de mim. Claro que há temas difíceis. E para isso nós contamos aí com a igreja. A igreja no sentido assim, do seu desenvolvimento histórico. Nós temos aí que Deus deu pastores, mestres, Deus deu teólogos à igreja, nós temos documentos de interpretação bíblica, uma herança de interpretação, e que muitas vezes a igreja contemporânea despreza, acha que descobriu a novidade e que a igreja até então não sabia, né? Que eles têm a última novidade para fazer a igreja crescer, para avançar o reino de Deus. E elas cortam o cordão umbilical com as igrejas históricas. Isso é um erro muito grande, porque nós precisamos de todo este legado, tudo que foi desenvolvido em termos de teologia, através das confissões, dos catecismos, das resoluções dos concílios. Mas é claro que quem tem a palavra final é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nós cremos aí, à luz da palavra de Deus, do seu modo de escrita natural, e também aí no decorrer da história cristã, que o método histórico-gramatical, ou seja, a Bíblia sendo tratada de maneira mais literal, ainda que tenha alguns textos que não são literais, obviamente, mas a Bíblia ela é de fácil compreensão, embora tenha textos extremamente difíceis. O que eu quero dizer com isso? Não há desculpas. Todos nós podemos pegar a Bíblia, ler, compreender e, com a ajuda do Espírito Santo, entender e aplicar a nossa vida. E textos mais difíceis, nós temos aí vários recursos para nós aí nos aprofundarmos. Isso também é maravilhoso demais. Mas esse texto aqui me lembra o eunuco lá em Atos, quando Filipe o vê, o discípulo Filipe o vê que ele estava lendo, e Filipe pergunta: entendes o que lês? E ele responde àquele eunuco: como eu vou entender se alguém não me explicar? E o texto que ele estava lendo é de Isaías. E Filipe ele explica aquele texto para ele e fala ali de Cristo, como Cristo já era anunciado ali em Isaías, e ali houve salvação. Então a Bíblia deve ser lida e deve ser lida como palavra de Deus, e ela deve ser compreendida e ser aplicada no nosso coração. A Bíblia deve ser lida como palavra de Deus, deve ser lida e compreendida, e a Bíblia também deve ser aplicada à nossa vida. O texto continua dizendo aí que diante da palavra de Deus, quando eles compreenderam a palavra de Deus, eles caíram aí em grande choro. Eles começaram a chorar, ficaram ali apavorados diante dos anúncios da palavra de Deus. Eu me lembro aqui de Abacuque, quando ele está na torre de vigia e Deus revela ali a sua palavra a ele, como ele também fica ali atemorizado. É a reação primeira de quem ouve a palavra de Deus com seriedade. Quem ouve, quem lê a palavra de Deus como palavra de Deus, buscando compreender, a reação natural vai ser essa. Se você vai à igreja para assistir culto, se você vai à igreja só para assistir uma pregação bonita, que pregação linda, fulano podia estar aqui para ouvir, nossa, o culto hoje foi tão lindo, a pregação foi linda, mas se você não
ouve como palavra de Deus, não compreende, não aplica no seu coração, você não vai ter vantagem alguma. Pelo contrário, você está só acumulando juízo para a sua vida. Ou às vezes foi uma pregação tão boa, às vezes simples, né, mas tão maravilhosa, tão fiel à Bíblia, e às vezes não fez sentido nenhum na sua vida. Por quê? Às vezes nós somos apenas religiosos. Nós fazemos atos religiosos durante a semana, achando que assim Deus não vai nos abençoar, que nós vamos para o céu, que nada de ruim vai acontecer conosco. Isso é uma religiosidade. A Bíblia deve ser compreendida e aplicada ao coração. No culto, Deus está falando com você, através do pregador. Não é que a pregação é infalível. Infalível é a palavra de Deus. Por isso que nós devemos ouvir um sermão e com a Bíblia aberta, ser bereanos. Mas aquilo que Deus está falando, Deus usa o pregador em fidelidade à sua palavra para falar conosco. Então nós precisamos aplicar ao nosso coração. Pense aí nos últimos tempos que você foi à igreja, talvez faz um tempo que você não vá, né, pela pandemia, mas quando você ouve sermões aí na internet, e aliás isso não substitui a pregação pública, viu? É muito informal a pregação na internet. Quando você está num culto público como o povo está aqui, como um só homem diante da palavra, isso tem um outro sentido, não é misticismo, mas é Deus que ordenou assim, que o seu povo se reúna, que a assembleia se reúna, e na assembleia que é a igreja reunida, estamos diante de Deus, e ali é um momento solene de celebração da aliança. Nós somos os servos, feitos filhos em Cristo, diante do soberano da aliança, e Ele vai falar conosco, e quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra. Então você precisa escutar a palavra com temor. Deus está falando com você, e quando você lê a Bíblia também na sua casa, ok? E o culto público é extremamente importante para isso. Mas aonde quer que você ouça a palavra de Deus, quando ela é pregada com fidelidade, ou no seu estudo doméstico, você deve se quebrantar diante dessa palavra. O texto diz que o povo começou a chorar, mas aí a liderança vem e diz: hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, hoje é o primeiro dia aí do 7º mês, é vida nova, estamos começando algo novo, um tempo de restauração. Nós restauramos aí os muros, as portas, as torres, as casas, e agora o povo aqui está reunido. É um tempo novo diante de Deus, não é tempo de choro, de vocês ficarem aí lamentando, é o tempo de vocês se alegrarem diante de Deus. Afinal, há tempo de chorar, né? E há tempo de saltar de alegria, como diz Eclesiastes. E aqui era um tempo em que a palavra de Deus deveria trazer gozo, alegria, refrigério ao coração daquele povo, porque era um tempo de celebração, de vitória. E a palavra de Deus também causa isso no nosso coração. A palavra de Deus muitas vezes nos leva ao choro, ao arrependimento, a nos lamentarmos pelo nosso pecado, a nos envergonharmos diante de Deus. Mas ao mesmo tempo, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, as boas notícias da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, alegram o nosso coração, nos enchem de gozo, de regozijo, de esperança e de paz. Que maravilha! A palavra de Deus deve ser aplicada. Olha como ela é lida, compreendida, isso passa pela nossa mente, pela nossa razão, mas ela também mexe com as nossas emoções. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. E essa é a lógica aqui do culto, né? Primeiro nós ouvimos a palavra de Deus, as verdades das Escrituras. Estas verdades transformam a nossa mente. Uma vez transformada a nossa mente, isso vai transformar as nossas emoções. Nós vamos passar a sentir biblicamente. Isso também mexe com a nossa vontade, com a nossa disposição, com a direção central da nossa vida e do nosso coração. Mas é perigoso quando nós invertemos as coisas, quando nós vamos ao culto primeiro querendo sentir, para depois fazer algo, e aí nós saímos do culto vazios. Às vezes os cultos se transformam simplesmente numa fuga, num escape. Às vezes as pessoas falam, né? Eu vou lá no culto recarregar as minhas baterias, né? Parece que é um momento de fuga, de escape.
É claro que o culto é um momento em que nós gozamos do céu, é um antegozo da vida eterna, estarmos ali com os nossos irmãos. Mas se o culto é só uma fuga emocional, tem algo errado. Você não vai no culto primariamente para sentir arrepios e dizer que o culto foi bom, para ter uma sensação de que o culto foi bom, mas você sair vazio da mente, não há conteúdo nenhum no seu coração e você não saiu dali nem um pouco mais confrontado no seu pecado, mais parecido com Cristo, compreendendo mais quem Deus é, conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a si mesmo e conhecendo mais a Jesus Cristo. Aí não haverá proveito algum. Primeiro vem a verdade, a compreensão da verdade, a aplicação da verdade na nossa vida. E aí as emoções vão acompanhar. Nós vamos ter aí verdadeiro choro pelo pecado, verdadeiro quebrantamento por aquilo que não fizemos e devemos fazer, quebrantamento diante de Deus, um coração contrito e também alegria, deleite, prazer, esperança, disposição, ânimo, coragem. Mas estes sentimentos têm um fundamento sólido, que é a palavra de Deus, esta metanoia, essa transformação da nossa mente. É daí que brotam as verdadeiras afeições dos crentes. Isso vai direcionar a nossa vontade para a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala aos Coríntios que há dois tipos de tristezas. Ou dois tipos de tristeza, né? Uma que é segundo o mundo, que não produz arrependimento, que é simplesmente um remorso. O remorso é simplesmente medo das consequências, mas se você pudesse ou tivesse consequência, você faria de novo. O remorso é uma preocupação com o nosso eu, que pode ser ameaçado, mas o arrependimento é uma tristeza por aquilo que eu fiz, é uma compreensão de que eu de fato errei. Mas este arrependimento, ele não fica nessa tristeza, ele nos leva a mudar, a uma alegria de um caminho novo, de perdão, de uma retomada, de nós irmos para um outro rumo e mudarmos a nossa vida e de fato lamentarmos verdadeiramente pelo pecado. E envolve essa mudança radical na orientação do nosso coração. Então a Bíblia é para ser aplicada à nossa vida. Você tem aplicado a palavra de Deus à sua vida? Na graça de Cristo e no poder do Espírito Santo? Pois sem Jesus nós nada podemos fazer. Mas você tem aplicado a palavra de Deus na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu casamento, nos seus negócios, no lazer, na criação de filhos, na vida como cristãos, na política, na vida em sociedade, na maneira como nós lidamos com os relacionamentos e com toda a realidade criada. Nós temos aplicado a palavra de Deus ou temos sido pragmáticos, ou seja, eu vou fazer o que parece que dá certo, ou nós temos sido hedonistas. O importante é eu ser feliz, o importante é me fazer bem. Se eu estou me sentindo bem, então deve estar certo. Isso é uma sugestão de Satanás. Jonas, quando fugia de Deus, da sua missão em Nínive, tudo parecia estar muito bem, mas não era sinal de que as coisas estavam sendo aprovadas por Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que Deus disciplina o seu filho. Sem disciplina é um mau sinal de que talvez não sejamos filhos de Deus. Se a gente tem vivido uma vida longe da palavra de Deus e nada tem acontecido, não pense que Deus está aprovando. Muitas vezes é sinal de que Deus não te adotou, de que você não é filho dele, porque Deus tem compromissos de corrigir a seus filhos. Você tem aplicado a palavra de Deus ao seu coração? Isso não é mágica, gente. A obediência por si mesmo já traz bênçãos. O próprio obedecer já é uma bênção, porque a Bíblia traz caminhos de vida. Mas além disso, Deus nos dá ainda bênçãos bônus, né? Além de nós não fazermos mais do que a nossa obrigação, mas Deus ainda nos abençoa como se nós tivéssemos feito, né, algo aí a mais, né, grandioso. Deus é extremamente misericordioso. Não adianta eu querer, por exemplo, ter uma vida toda errada, promíscua, um namoro errado, uma escolha errada de uma pessoa para eu me casar e depois querer ter um casamento maravilhoso. Se eu quebrei vários princípios da palavra de Deus, eu devo obedecer a Deus, independentemente dos benefícios. Mas é claro que obedecer a Deus sempre vai me trazer benefícios. Não benefícios humanos e que o meu coração pecaminoso, que a minha cobiça deseja,
mas benefícios reais do céu para a minha vida. Você tem aplicado a palavra de Deus ao seu coração? Em quinto e último lugar, a palavra de Deus não somente deve ser lida, não somente deve ser lida como palavra de Deus, não somente deve ser lida e compreendida, não somente deve ser lida e aplicada, mas ela também deve ser lida com perseverança. Ou seja, não é ler um dia apenas e depois jogar a Bíblia de lado. Ou, infelizmente, tem muitos crentes que só têm contato com a Bíblia no domingo, quando ele vai à igreja ainda. Mas não há contato durante a semana, nós não abrimos a Bíblia, não fazemos a nossa devocional, não fazemos ali o culto doméstico. A Bíblia deve ser lida com perseverança. E você já leu a Bíblia toda? Já leu quantas vezes? Quantas vezes você já leu meditando na palavra de Deus, compreendendo e aplicando ao seu coração? Ou leu por leu só para cumprir tabela, leu só de maneira mística, achando que lendo já está abençoado? Você tem lido a Bíblia com perseverança. É claro que a Bíblia, por um lado, é um deleite, é um prazer, como diz o Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas também exige disciplina. Claro que exige disciplina, principalmente naqueles textos mais difíceis. Quem nunca pulou genealogia, né? Ou pensa assim, do que adianta essa genealogia aqui na Bíblia? Tem várias funções. Uma delas, por exemplo, é mostrar aí a descendência de Cristo. Outra, o cumprimento da promessa de Deus no decorrer da história, e por aí vai, né? Há vários, dependendo do contexto, tem muita importância sim as genealogias, mas o foco aqui é esse. A Bíblia deve ser lida com perseverança, deve ser lida várias vezes. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Eu vi 100 sermões neste texto, mas sempre que eu leio, parece que tem uma mensagem nova, né? O texto tem um sentido só, mas várias aplicações, né? Dependendo do momento em que você está, na sua situação, aquela palavra vem porque de fato ela é viva, ela é eficaz, é Deus falando conosco. Por isso voltamos àquele ponto, né? A Bíblia deve ser lida como palavra de Deus, não é um livro morto. Ela não precisa de revisões, de reedições, é a mesma palavra que dura para sempre, mas ela tem aplicações contemporâneas, tem aplicações. A Bíblia é atemporal, ela é para todos os homens de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as raças. E aqui é interessante observar que no dia seguinte, é o que o texto aí continua dizendo, o povo estava lá novamente para ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos. E é um deleite, gente, porque não é mero conhecimento intelectual. A Bíblia nós lemos para conhecer a Deus, para nós nos relacionarmos com Deus. Deus nos fala pela Bíblia e nós respondemos a Deus através da oração. Observe, por exemplo, os Salmos. Se você ler os Salmos, você vai ver como eles são baseados na lei, no Pentateuco. Os Salmos são uma resposta inspirada do salmista diante da lei de Deus. O salmista está aplicando o que ele sabe de Deus no sofrimento, na alegria, nas conquistas, nas guerras, nas perdas. E ali ele luta para tentar buscar ali esperança, discernimento, sabedoria naquelas situações que ele está vivendo. E ele aplica a palavra de Deus, ele responde a Deus. Primeiro Deus falou com ele e agora ele responde a Deus. A Bíblia deve ser lida com perseverança. O povo estava ali novamente para ler. Note aí que eles acharam na lei algo que talvez já estivesse ali esquecido. Eles observaram na lei que era tempo de guardar ali aquela festa. Não é que talvez deu uma amnésia, porque até parece aqui que eles estão fazendo aqui estas coisas. Mas há uma ênfase aqui de que é a lei de Deus quem está orientando o povo, quem está guiando o povo. Nós temos aí a nossa Constituição. Aliás, nunca se falou tanto em Constituição no Brasil igual nos últimos tempos, né? Tem que cumprir a Constituição, está fora da Constituição. Constituição e democracia, isso, aquilo. Porque a Constituição é a lei do povo. E a Constituição de Deus para a humanidade de maneira geral é a sua palavra. E para a igreja de maneira específica é a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa Constituição. A Bíblia diz quem você é, a sua identidade, o sentido da sua vida. A Bíblia diz a vontade de Deus para nós, o que você deve e o que você não deve fazer, o que é bom e o que é ruim, senão você vai ficar igual Adão e Eva. E às vezes a gente faz isso,
Mesmo aí inconscientemente, a gente age como se fôssemos dono da verdade, igual lá em Juízes, né? Cada um fazia o que parecia mais reto. Mas a Bíblia é que diz o que é verdade e o que é mentira. A Bíblia diz o que é a realidade ao nosso redor e como nós devemos interagir com o mundo criado, com o lazer, com o próximo, com o entretenimento, com o trabalho, com a política, com os negócios e com tudo mais, como nós devemos enxergar estas coisas. E a Bíblia também nos ensina como nós devemos nos relacionar com Deus. Ajuda a que nós nos compreendamos melhor o nosso pecado. E principalmente a Bíblia nos leva a Jesus Cristo. A mensagem central da Bíblia é Jesus. Isso ele diz lá em Lucas capítulo 24, com os discípulos no caminho de Emaús, que a lei e os profetas e os salmos falavam dele. E Pedro vai dizer na sua primeira carta que o Espírito de Cristo estava nos profetas, revelando tudo o que aconteceria acerca de Cristo, dos seus sofrimentos e da glória que seguiria, das glórias que seguiriam a Jesus Cristo. E Jesus, falando com os fariseus, disse: vocês vão às Escrituras porque pensam que nelas tem vida. Tá certo? É isso mesmo. Contudo, vocês não vêm a mim para ter vida. Então a Bíblia deve nos conduzir a Jesus Cristo, à salvação. E a Bíblia também define a nossa bem-aventurança eterna, a nossa esperança de novos céus e de nova terra. Então a Bíblia é a constituição nossa do povo de Deus. E aqui o povo acha que eles deveriam, que eles deveriam realizar esta festa, a festa dos tabernáculos. E o que era essa festa? Nessa festa os judeus deixavam as suas casas e iam morar em cabanas. E durante estes dias, como está aí no texto, eles permaneciam em cabanas e realizavam festas. Era um momento assim de muita festa, né, regada a muita comida, banquetes e também ali louvor e adoração a Deus. Era um momento muito alegre, de muito culto, de muito regozijo, de muita alegria, de muita paz, de muita exultação na vida do povo de Deus. E eles deveriam observar assim esta festa. E o que essa festa pretendia? Esta festa pretendia, como estava na lei de Moisés, como foi revelado a Moisés, que o povo jamais se esquecesse de que eles são peregrinos, de que eles não têm permanência aqui, de que eles estão aqui de passagem. Embora Deus tivesse colocado eles ali numa terra prometida, mas a pátria deles estava no céu. A Canaã final não era aquela ali. Aqui nós somos peregrinos e passageiros, para que eles não colocassem o coração nas posses e nas coisas desta terra. E o texto diz que durante todos esses dias a lei de Deus foi lida. E quantas coisas nós não aprendemos quando lemos a palavra de Deus? E quando voltamos mais uma vez e outra vez e cavamos mais fundo, quantos ouros, quantas pepitas preciosas, quantos tesouros nós não encontramos, não é verdade? Na palavra de Deus. É triste quando a gente cava tão raso, né? A gente tem um conhecimento tão raso da Bíblia, de Jesus Cristo. Mas aqui este texto nos exorta a termos perseverança e a cavarmos mais fundo para encontrarmos os tesouros mais profundos e preciosos de Jesus Cristo na palavra de Deus, em Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria estão ocultos, né, de Deus, como diz Paulo aos Colossenses. A Bíblia deve ser lida com perseverança. Quantas maravilhas passam despercebidas de nós porque não lemos a Bíblia. A gente lê tantas outras coisas, a gente passa tempo vendo novela, filmes, Netflix, redes sociais, literatura secular, não é? Os jovens leem cada livro dessa grossura, né? A estilo de Harry Potter, né? E de outros mais, né? Crepúsculo, Deus me livre, né? Mas os jovens leem livros assim, né? E não tem ali o coração para ler a palavra de Deus. Estão perdendo tantas coisas lindas, preciosas, ficam num cristianismo assim tão raso, tão superficial, enquanto Deus tem coisas tão assim maravilhosas de nos deixar assim perplexos. Nós precisamos ler a palavra de Deus com perseverança. Foi assim que o povo leu a palavra de Deus neste momento de exultação e de festa. Concluindo, observe que este livro foi lido diante da porta das águas.
Não é à toa que Jesus disse: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu creio que é extremamente didático aqui que Neemias e Esdras e toda a liderança esteja realizando estes atos em frente a esta porta das águas, e esta porta dava de frente para fontes que abasteciam a cidade, porque de fato a palavra de Deus é esta fonte de água viva a jorrar, porque ela comunica o próprio Jesus Cristo. Por isso que lá no Salmo 1 diz que o justo que medita na lei de Deus de dia e de noite é comparado a uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Nós precisamos estar com os nossos pés na palavra de Deus, aliás, até a cabeça, né? Nós precisamos fundamentar nossa vida nas águas vivas da palavra de Deus, neste rio, nesta torrente de água viva que é a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela lava, ela cura, é por ela que o Espírito Santo traz este lavar regenerador, é a palavra de Deus que nos alimenta, que sacia a nossa sede, que nos sustenta, e ela é também pão vivo. Não só de pão viverá o homem, nós precisamos da palavra de Deus, ela é este rio de água viva. Então, assim como nós vemos neste texto, leia a palavra de Deus, e leia como palavra de Deus, leia buscando compreender, se necessário busque ajuda. Leia também aplicando ao seu coração e leia com perseverança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui em Neemias. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor.